Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 625 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, né, indique a uma amiga, um amigo. O canal do YouTube, Marco Antônio Villa, é muito fácil, né? Diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloca like no que vocês gostaram e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Vamos falar primeiro das entrevistas, né? Nós temos as últimas entrevistas com o senador Jorge Cajuru, deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados, e postamos hoje com o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Então, são 3 entrevistas com 3 pessoas de leituras diferentes, 2 políticos, né? Um economista. Acho que enriquece muito a reflexão, além das últimas entrevistas que estão aí postadas no canal para vocês assistirem, como a do Dr. Felipe Santa Cruz, presidente da UAB, né? Assim como do senador Randolph Rodrigues. Então, tem um leque bastante grande de entrevistas para vocês acompanharem e tentando sempre, como eu digo, o objetivo central é qualificar a reflexão sobre o Brasil. E no final de semana, aguardem, temos também mais 2 entrevistas que nós vamos postar, tá bom? No sábado e no domingo, né? Aproveito para falar sobre o Clube de Membros. Já temos 2 conteúdos exclusivos para o Clube de Membros. Clique ali, vocês pegam todas as informações sobre selos, emojis e a questão do conteúdo exclusivo, que vai ser postado justamente agora no dia de São Cristóvão, dia 25 de julho. Já tem 2 conteúdos gravados, exclusivos, vocês vão gostar, falando de outras questões sobre cultura brasileira, tal, que vai estar presente disponibilizado no Clube de Membros a partir de domingo. E no fim de semana posterior vai ter a palestra também para o Clube de Membros, né? Então, clique, é muito fácil, vocês vão obter as informações. Lembro que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial e na plataforma de curso www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovilla.com.br. Passei todo o noticiário, está um pouco mais calmo hoje o dia, vocês viram, né? Mas tem algumas questões que eu gostaria de lembrar. Uma com muita tristeza mesmo, recebi ontem, né, a notícia da morte do professor Roberto Romano, um brilhante pesquisador, alguém que foi preso durante a ditadura, torturado. Participei com ele de vários programas no Globo News Painel, em outros momentos que nós nos encontramos em debates, li seus livros, puxa vida, é uma perda para a Covid-19. 75 anos, o professor Roberto Romano, uma pessoa muito legal, muito sério, um grande filósofo. Puxa vida, mais uma perda entre mais de quase chegando a 550 mil brasileiros e brasileiras que morreram pela Covid-19, né? Quero destacar um outro ponto, antes de entrar no fulcro, né? A relação entre o bolsonarismo e nazismo, né? Uma deputada bolsonarista, lá alardeando o encontro que ela teve com uma deputada nazifascista, da Alternativa para a Alemanha, partido nazifascista, cujo avô dessa deputada foi ministro do Hitler. Só isso, viu? Tranquilo. E essa deputada nazifascista brasileira com a deputada nazifascista alemã, né? Como nós sempre falamos, né? Muitos, evidentemente, os eleitores que votaram no Bolsonaro não são nazifascistas, entende-se? Naquela conjuntura de 2018. Mas acho que deu para aprender agora, em 2 anos e meio, saber o quem é o quê, saber separar o joio do trigo, né? Então, quando nós falamos que o bolsonarismo é nazifascista, não é exagero, é uma análise correta. Nós estamos colocando o dedo na ferida, na questão central. Evidentemente, sempre digo, ainda bem que ele não leu nem os clássicos do nazismo, nem os clássicos do fascismo. Caso contrário, eu não estaria falando aqui, vocês provavelmente não estariam me ouvindo, a situação seria muito diferente. Ainda bem, né, que nós temos o Mandrião, né, temos um Beócio na presidência da República, cercado por uma caterva, por uma malta, por uma pandilha, que não tem capacidade orgânica de construir um totalitarismo, como eles querem. Eles conhecem isso intuitivamente e fazem na prática, né? E o exemplo dessa deputada nazifascista, o encontro com a deputada brasileira, né? Isso quando essa deputada alemã, né, o avô, volta a dizer, foi só ministro do Hitler. Então, é muito tranquilo, viu? Realmente, o que nós acertamos. E eles são antissemitas e racistas, né? E esses que apoiaram os atos antidemocráticos, inclusive com dinheiro, tem muita gente aí, né, empresários que
quando a gente fala empresário, assim, entende-se um grupo de meia dúzia de pessoas, viu? Não é a classe empresarial, registros. Esses também são nazifascistas. Pode até colocar a bandeira de Israel, mas é nazifascista, tá? Vamos em frente. A Capitã Cloroquina, também uma outra notícia importante, a Capitã Cloroquina, a grande Capitã Cloroquina, né? Então, os diálogos que foram agora revelados dela com um colega, ela acertando, dizendo que estava combinando perguntas e respostas com 5 senadores da CPI, que é o Quinteto Incitatus. O Quinteto Incitatus, né? Vocês conhecem o Alberto Roberto, não é Rolando Lero. Rolando Lero é até um cara simpático. É o Alberto Roberto do Chico Anísio. 2 personagens que foram produzidos pelo Chico Anísio. É o Alberto Roberto. Entra aí, coloca no YouTube, Alberto Roberto, é igualzinho, né? Tem lá o Francis Soir, né, do Rio Grande do Sul. Francis Soir, uma revista francesa. Então, eu chamo ele de Francis Soir. Sabia que o Rio Grande do Sul teve Paulo Brossard, agora tem o Francis Soir. Lá também o Bolsa Estupro, né? Tem a presença daquele grande figura de Santa Catarina, que já teve Toné, Visconde de Toné, agora tem um que fala um dialeto que não é português, é uma língua aparentada, não acerta um plural, um pobre coitado, né? Deus do céu, né? E tem mais um outro que oprime Pernambuco desde a época das capitanias hereditárias, a família está lá, se locupletando. Tal. E a Capitã Cloroquina estava combinando, né? Então pegaram aqui, que vergonha, né? E eu não vejo o Conselho Federal de Medicina, ninguém fala nada. Vale tudo. O que fizeram em Manaus, e ele é participante da tragédia de Manaus, também omissão absoluta. Puxa, o que aconteceu em Manaus eu não vou esquecer a vida inteira. Aqueles 10 dias que morreram 200 por dia, 2.000 pessoas, falta de oxigênio, as pessoas não conseguindo respirar e morrendo. E esse, eu não sei se o Brasil virou um bananão, assistindo, e todo mundo achando normal. Não tinha. A FAB, que tem o brigadeiro de festa infantil, não conseguia levar cilindro para lá. Esse que está nos ameaçando de golpe de Estado, um brigadeiro fajuto, por isso que eu falo brigadeiro de festa infantil, rançoso, que você pega e joga fora. Eles não conseguiam levar cilindro. Agora, ameaçar golpe de Estado, né? Esse criminoso, que é criminoso porque ele está combatendo a Constituição, é criminoso, crime gravíssimo, né? Aí ele é valente. Agora, levar cilindro para Manaus, aí o brigadeiro de festa infantil não fez coisa alguma. Então, e a Capitã Cloroquina, nessa tragédia de Manaus, estava também presente. Então, vejam, ela combinando. Olha, um negócio assim, é um negócio terrível, mas a questão, o fulcro, claro, da reflexão, é o papel das Forças Armadas. Por que continua toda a repercussão da história do Braga Neto? Né? O Braga Neto é uma piada. Em qualquer exército sério, ele seria cabo, no máximo. Ele, o Pazuello, seria soldado. Né? Ele seria no máximo cabo, tal. General de fancaria, general de piada. Eu falei, eu prefiro blackout mesmo em português, BLECA, etc. Né? O general da banda, música de carnaval, seria um general de carnaval, de chanchada da Atlântida, Oscarito e Grande Otelo. Os mais novos, escrevam Oscarito e Grande Otelo, igualzinho. É uma coisa ridícula, eles não conseguem dar um tiro. Né? Se dá um tiro, sai todos correndo. Né? Então, uma piada. Esse é o Braga Neto que inventou, quer fazer isso. Nada. Ministro da Defesa. Olha que ponto baixo chegou. E hoje ele é um subalterno, é um capacho. Hoje usaram a expressão capacho, vi várias vezes aqui, que consideram ele um capacho do Bolsonaro. Bem, nesse espaço nós já falamos disso. Via muito que ele é um capacho, né, do Bolsonaro. Fico satisfeito que agora socializou a expressão e o define muito bem. Braga Neto, vírgula, como aposto, né, o capacho de Bolsonaro. Bem, e tudo que tentando dar um golpe de Estado, eles são tão medíocres, essa turma é tão medíocre que nem golpe de Estado consegue dar. Me perguntaram, mas eles não conseguem nem fazer isso. É um exército de Brancaleone, escrevam para os mais novos, exército Brancaleone, grande clássico da comédia italiana, é um exército Brancaleone, nem golpe de Estado, ainda bem, que eles são tão incapazes, tão medíocres, né? E que eles não conseguem dar golpe de Estado, ainda bem. Ainda bem, porque senão, por isso que eu falo, a mediocridade deles, que está destruindo o Brasil, eles lideram um genocídio, são assassinos, né? Ainda bem que eles não conseguem dar o passo adiante, que seria impor um regime totalitário e dar o golpe, mas eles não conseguem, porque por causa da mediocridade e da incapacidade. Basta ver que o Bolsonaro estava lendo hoje o Aliança pelo Brasil, o partido que ele ia criar, não conseguiu 20% das assinaturas necessárias. Ele tentou entrar no Patriotas, mandou o filho, o Flávio Grotesco, né? Um jeito patético, né? Bom para assaltar o erário, para fazer rachadinha, para comprar uma casa que ninguém sabe a origem do dinheiro, aí tudo bem, né? Controlar os hospitais federais do Rio, né? Aí tudo bem. Agora, entrou no Partido Patriotas, ele empurrou o filho, só que
O Patriotas disse que saiu uma briga danada, desde uma suposta convenção, com uma coisa patética, e agora ele não vai mais entrar no Patriotas. Aí queria entrar no Emael. Emael, um democrata. Imagina o Emael. Exumaram o Emael foi lá, inclusive, conversar com ele ontem, o Emael. Ele tá, mas aí parece que também não dá, porque ele quer dinheiro. O Bolsonaro quer dinheiro, o Bolsonaro é ladrão. Né? Nós não estamos... Ele quer dinheiro, é um golpista. Né? Antes ele era com rachadinha, agora ele tem golpes maiores. A gente está assistindo, né, com a sua quadrilha que ele fez no Ministério da Saúde. E não deu. Agora estava olhando o PP, o antigo Partido Progressista, dizendo que eu fui sempre centrão, dizendo essas bobagens, quer preocupar manchetes que não tem relevância nenhuma. Ele está desesperado, ele precisa achar um partido político, mas ele quer controlar a grana. O problema é que o PP não quer ter um candidato à presidência da República. Sabe por quê? Porque ele quer ficar com o dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário para financiar as candidaturas ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, especialmente, e para os governos estaduais, que eles têm certeza que possam chegar ao segundo turno ou vencer as eleições. Não interessa para eles ter um candidato à presidência da República, eles vão perder dinheiro. É isso, essa que é a lógica. Já me contaram, todo o pessoal, funciona assim os partidos. São muitos partidos não vão ter candidatos, porque eles querem ficar com essa grana para formar uma boa bancada no Congresso e negociar apoio ao futuro presidente em 2023. Ponto. É isso. É isso. Essa que é a questão. Não tem nem questão política ideológica, projeto para o Brasil. Pode ser o cavalo da chuva. Os caras querem ter cacife para poder negociar apoio. Negociar apoio é erário, dinheiro, né, orçamento, tudo isso que a gente está vendo agora do tal orçamento secreto e outras cositas más. Né? Então, o Bolsonaro está perdido, desesperado. Alguns analistas, daqueles analistas piada, né, que não conseguem ter uma reflexão elaborada, disseram que o Ciro Nogueira agora era grande, foi uma jogada genial do Bolsonaro, que ia colocar o Ciro Nogueira e blindar o Bolsonaro. Quem é Ciro Nogueira? É nada. É um político do Piauí sem nenhuma expressão nacional e nem no seu estado. Vai lembrar, governado pelo PT. E não é pela primeira vez que está lá o Wellington Dias como governador. Ele não tem presença nenhuma, nem local, nem regional e nem nacional. Né? É um sujeito que cuida dos interesses da sua família e não é de hoje. Se você for olhar com quem ele se relaciona, você vai puxando o fio dessas famílias, você chega na Primeira República, na República Velha. Né? É isso, eles oprimem e controlam, são senhores do baraço e do cutelo, como diz lá o Euclides da Cunha, um deles do Piauí é esse Ciro Nogueira, como já teve outras figuras patéticas por lá. Né? Você já lembra do Monsanto? Lembra do Monsanto? Monsanto e seus discursos infindáveis no Senado. Então, agora tem esse, como já teve outros, e por aí vai. Não tem expressão nenhuma. Então, o que acontece? Ele vai para a Casa Civil, então vai ficar muito pouco na Casa Civil, porque a crise está aumentando. Onde vocês leram essa análise? Aqui, leram, entre aspas, né? Leram e ouviram. Foi aqui, né? Aqui. Quer dizer, a crise é cada vez maior. Não tem saída econômica, é uma bagunça generalizada, não tem coordenação política. E lembra quando levaram a tal de Flávia Arruda? Sim, a mulher do Arruda, do DEM, do Mensalão, o célebre Mensalão do DEM Brasília. Ele está solto até hoje, não aconteceu nada. Ela ia articular isso, aquilo, o que ela fez? Ninguém sabe que ela existe. Né? Agora é o Ciro Nogueira. Nada, o Ciro Nogueira nem na CPI ele ia. E quando ele não falava, aí um dia ele se justificou, na última vez que ele foi, ele disse assim, eu sou uma pessoa de poucas palavras, que ele não estava nem aí, ele queria cuidar dos assuntos dele do Piauí, do que ele pode ganhar, do que ele pode levar. Tanto que em 18 ele estava apoiando o Lula, a candidatura do Lula, que acabou não sendo o Lula, como é sabido. Né? E dizia que o Bolsonaro era fascista. Agora o Bolsonaro não é mais fascista e ele está com o Bolsonaro. Quer dizer, são todos os interesses. Isso a gente só vai mudar concretamente quando alterarmos o regime no Brasil. Né? Nós, primeiro, precisamos ter um sistema de voto distrital misto, né? Aí você qualifica a representação política, né? E passar, eu defendo, acho bom o sistema francês do semipresidencialismo, né? Melhor do que o português, e anterior, inclusive, da Constituição de 1958, de Gaulle, né? Que tem um presidente que tem poder, que pode, até em certas circunstâncias, dissolver a Câmara dos Deputados, tendo novas eleições, se não conseguir formar um gabinete com maioria sólida, tal, né? Que garante o governo, que dê governabilidade, e tem o espaço para a chefia do primeiro-ministro. Em certas circunstâncias históricas, na própria França, a gente já sabe, esse sistema já tem bastante tempo, mais de meio século, você teve até a chamada coabitação, quando o presidente era de um partido e o primeiro-ministro de outro. Isso ocorreu, né? E aí isso foi resolvido pelas instituições. E a Constituição de 58 foi se amoldando,
foi sendo alterada. Ela foi feita fundamentalmente pelo Debré, pelo Michel Debré, que fez quase que toda a Constituição, que era alguém de confiança do De Gaulle. Bem, a questão que se coloca é que quando nós tivemos uma mudança nisso tudo, aí as eleições ficam baratas, porque o distrital misto acaba com essa história de fundo partidário, fundo eleitoral. Você passa a dividir o país em distritos. São Paulo tem 70 deputados federais, se divide em 70 distritos, está resolvido. Você sabe quem é o deputado do seu distrito eleito, e ele sabe por onde ele foi eleito também. Né? Então, muda radicalmente, e além da eleição ser barata, você não faz eleição no estado inteiro, você faz eleição no seu distrito. E se alguém quiser corromper o eleitorado com suborno, com dinheiro, todos ficam sabendo. Então, muda tudo e qualifica o debate político e a representação política. Isso é essencial. E aí você não tem esses tais recordistas de votos, ou do Dudu Bananinha, que nem em São Paulo mora, enganou os eleitores de São Paulo. Eu vi uma foto do Dudu Bananinha, acho que está com a neta do ministro do Hitler, né? Gente boa, todo mundo. Aí tem um mapa do estado de São Paulo, lá, e tem uma foto grande do pai. Eu fiquei pensando, acho que ele põe um mapa para olhar um mapa que ele nem sabe, né? Onde são os rios de São Paulo, onde são as principais regiões, cidades, não sabe nada, porque não é daqui. Ele falsificou o domicílio aqui, não mora aqui há tanto tempo. Aonde eu desafio o Bananinha? Bananinha, onde tu moras? Onde você tem vida social, mora com a sua mulher, onde você com a sua filha ou filho, não sei, filha, né? Porque ele deu o nome de Geórgia, homenagem aos Estados Unidos. Bacana, 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 super legal, uma pessoa realmente um nacionalista. Então, a questão que se coloca acaba com essas figuras, como outras também. O Enéas, que veio fazer política em São Paulo e não era de São Paulo, né? E numa das eleições, ele teve tantos votos que ele levou mais 5. Um deles tinha 400 votos para ser deputado federal. O cara não morava aqui, falsificou, morava no Rio, falsificou o domicílio esse de 400 votos. Né? Negócio assim patético. Tal. Então, tudo isso precisa mudar. Mas é um processo que a gente tem de exigir dos nossos representantes no Congresso Nacional. Cabe a nós, por exemplo, não temos uma lei do impeachment. Até hoje, adequada à Constituição de 88, porque a que existe, 1079, de 10 de abril de 1950, ela foi para a Constituição de 46. Claro que o entendimento é que ela foi recepcionada pela Constituição, mas você lê com calma, lê e vê a Constituição, você percebe que há certas dificuldades. E aqui está dito que seria feita uma lei do impeachment, e não foi feita até hoje. Por quê? Porque os deputados não se debruçaram sobre isso, algo importantíssimo, nem os senadores. Então, o que nós temos de fazer é esse o papel. E, nesse sentido, aí a política fica de outro tipo. Nós aí não teremos Bolsonaros, no plural, Bolsonaros, não teremos. E o que o Bolsonaro faz com as Forças Armadas, transformando-as em exército Brancaleone, né? É uma coisa de comédia, eles são patéticos, tudo ridículo, né? Precisa dar uma enxada para essa turma, né? Tudo em nome de Jesus. Eu gosto quando eles falam Deus no comando, eu adoro o Deus no comando. Deus no comando é fantástico. E eles tudo assaltando, roubando, o lado podre das Forças Armadas, né? Cada dia você vê uma notícia mais terrível. Agora a Covaxin, a empresa da Índia, o laboratório, viu que a empresa precisa falsificou os documentos de acordo com o laboratório indiano. Olha cada dia é uma. É um negócio assim inacreditável que essa toda a turma fizeram. E o Bolsonaro é produto disso. Né? E ele trouxe as Forças Armadas que caíram num golpe. Eu estava ontem até trocando informações com um assessor lá de Brasília, né? E justamente comentando comentando essa questão, e ocorreu um fato interessante. O Bolsonaro trouxe as Forças Armadas, tentaram limpar a barra durante 30 anos do regime militar, na parte civil, agora, a partir de 1990, e ele, na verdade, elas caíram numa armadilha, ele se vingou. Se vingou por quê? Porque ele fracassou na carreira militar. Ele é um fracasso. Ele fracassou na carreira militar, percebeu que ali não teria dinheiro, não tinha grana, né? Quando o Coronel Pellegrino, está aqui no livro, aqui, eu posso até ler, se vocês pediram, eu leio outra vez, já li algumas vezes. O Coronel Pellegrino falou, você ficar rico aqui não vai ter jeito, porque ele ia para o garimpo, nas férias, ele fracassou, depois plantação de arroz, fracassou em tudo, ele é um fracasso, ele não acertou nada, ele entrou na política para passar a mão no dinheiro público, que é mais fácil, aí você não precisa ter criatividade, empreendedorismo, disposição, trabalho, não, você tem de roubar só o dinheiro que está passando pelo gabinete. Isso que ele fez, ele foi roubando, tanto que com a segunda mulher, né, no segundo casamento, em 10 anos, comprou 14 imóveis, dinheiro roubado, que não tem origem lícita, ele é um ladrão.
numa linguagem mais vulgar, né? Foi um ladrão para ficar mais fácil o entendimento. Então, ele não conseguiu progredir na carreira militar, ele fracassou, e ele tem um ódio e uma inveja daqueles que ascenderam, chegaram ao generalato de 4 estrelas, ao que ele nunca chegaria. Passando por toda a formação superior, ele não conseguiria chegar, porque ele é um sujeito medíocre, ele sabe que ele é um medíocre, né? Aí, e ele queria ganhar dinheiro rápido, duas coisas que não era possível no Exército, nem ganhar dinheiro rápido, porque o Exército não está lá para fabricar assaltantes, como o Bolsonaro não está lá para isso, e também ele sabia que precisava se dedicar aos estudos e ter a característica e a formação do que é um oficial, do comando, da obediência, de toda da hierarquia, de tudo aquilo que marca a estrutura de qualquer força armada no mundo, qualquer uma. Não tem lugar que não é diferente do que isso, né? Você precisa ter essa estrutura, e ele não tinha condições de ascender, porque ele estava numa série de cursos, o desenvolvimento intelectual que ele não tem, ele é um obtuso. Ele é um obtuso, ele tem problemas cognitivos, ele não consegue entender. Eu pensei que era só eu, mas a Olga Curado, entrevistada no meu canal, assisto, ela falou assim que ele chamou uma vez para conversar, ela começou a conversar com ele, explicar umas coisas, ele não entendia o que ela falava. Ela falou, mas ele tem sérios problemas cognitivos, fiquei tranquilo, porque eu tinha observado isso, quando eu fiquei 40 minutos com ele, eu falava, ele não entendia o que eu falava. Ele não consegue pensamento simples, né? Qualquer um aluno no ensino fundamental 2 consegue, ele não consegue. E esse homem é o presidente da República. Agora, além desse pequeno problema, que ele não tem como começar a digerir o Estado brasileiro, se é um chefe de Estado, chefe de governo, que esse presidencialismo imperial dá esse poder enorme, né? Além disso, ele é ladrão. E trouxe as Forças Armadas e se vingou. E se vingou dos generais, humilhou as Forças Armadas, em especial o Exército. Os caras que chegaram em 4 estrelas, da geração dele, o Ramos é da geração dele, né? Ele humilhou a todos, dizendo para eles o seguinte, olha, eu não fiz nada que vocês fizeram, vocês ficaram estudando, fazendo tudo isso. Eu não, eu fiquei na minha, ligado ao crime no Rio de Janeiro, com os milicianos, não sei se ele participou de assassinatos ou não, isso eu não sei, põe um ponto de interrogação, se ele era sócio do Adriano do Escritório do Crime, também não sei, se ele tem participação na morte de Marielle Franco, também não sei, né? Nem sim, nem não, isso aí, inclusive até hoje, é incrível, a Polícia do Rio tem uma vontade de investigar, que é fantástica, até hoje nada, né, de concreto. O vizinho dele participou, vizinho, em frente, na casa em frente, Rony Rony Lessa, né, amigão dele, eles faziam um churrasco, estavam juntos, não sei se eles tinham sociedade também naqueles negócios, isso tem de ser investigado. Então, tudo isso, ele humilhou os generais, transformou em capachos dele, né? Acabou. E fez o quê? Que as Forças Armadas, quando voltarem, e voltarão para os quartéis, e espero, dentro da concepção que eu disse, tendo uma nova visão de Forças Armadas, uma política de defesa enxutas, alto nível tecnológico, acabar com os privilégios previdenciários dos militares, acabar com isso, criar uma Guarda Nacional para as fronteiras, né? Dentro dessa outra concepção, elas vão ter de voltar, e aí vai ser duro, né? Elas vão ter de ficar com essa herança do bolsonarismo, elas ficaram com a herança dos 21 anos de ditadura e passaram 30 anos para resolver essa questão. Tentava dizer, olha, né, agora somos diferentes, não temos nada a ver com aquilo. Eu quero ver agora se elas não têm nada a ver com o genocídio. E por quê? Porque um general coordenou o genocídio. Né? É um genocídio como aqueles que a gente assistiu em Ruanda, igual aqui, só que foi aqui no Brasil. Sim, o Pazuello, e com apoio da cúpula das Forças Armadas. Até fabricaram cloroquina, foram capachos do capitão terrorista. Ele humilhou os oficiais, foi a vingança dele. Aí nós pensamos, eu falei em Shakespeare, falei, não, isso dá um drama do Shakespeare. Né? Não sei se Shakespeare ou Dercy Gonçalves, estou me lembrando de um fato aí, ser melhor Shakespeare ou Dercy Gonçalves. Nós somos um país não do Shakespeare, mas da Dercy Gonçalves, né? Isso aí não são parentes. Um episódio que eu lembrei agora do Carlos Lacerda, que ele em 68 foi preso, depois do AI-5, e queria fazer greve de fome. Aí o irmão foi lá, falou, Carlos, isso você está pensando que está na Inglaterra? Que está no país de Shakespeare? Carlos, você está no país da Dercy Gonçalves. Para de fazer isso, coma, que daqui a pouco você sai da cadeia e tal. Eu estou me apropriando dessa história. Então, o que é isso, ele acabou, humilhou as forças, se vingou. Falou, olha, eu não fiz nada que vocês fizeram, não estudei, não fiquei anos no quartel, não viajei, não fiz isso, fiz nada disso. Eu virei um assaltante, um ladrão, né? Fiquei 30 anos como parlamentar, 2 vereadores, 28 anos,
como deputado federal, eu cheguei a presidente e mando em vocês, e vocês fazem o que eu quero. E aí trouxe, hoje o último número que eu vi, sabe quantos oficiais? 6 mil. 6 mil! O que nós vamos fazer com esses 6 mil? Eles têm que voltar para os quartéis, ou aqueles que são da reserva, para o pijama, voltar, né, colocar pijama. O que estão fazendo esses 6 mil? 6 mil, ele comprou. Eles estavam à venda, porque você só compra para alguém que está à venda. Não é isso? Eles estavam à venda, humilharam a história das Forças Armadas, né? A farda, né, das, das 3 armas, sabe? É uma vergonha que essa turma fez. Então, e ele seduziu, trouxe, e comprou, transformou em corruptos, grande parte deles, não todos, evidente, desses que foram comprados, basta ver o episódio do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Fiquem de olho em Elcio Franco. Aguardem, eu sei coisas incríveis do coronel Elcio Franco, que, sabe, ele está lá agora no Palácio do Planalto, como assessor do Pazuello. Inacreditável. Aguardem Elcio Franco. Então, o Bolsonaro, nesse processo todo, destruiu as Forças Armadas num prazo curtíssimo, e feito por ele, um Andrião, obtuso, um beócio, né? E se vingou, foi uma vingança. Claro que você pode jogar um pouco de Freud, pode pôr um pouco de Foucault, Lacan, você faz o que você quiser, forma um mix, mas houve uma vingança. Ele ganhou. Quem perdeu? As Forças Armadas. O Brasil, bem, o Brasil para eles não se importa, né? Para eles o Brasil serve para fazer os roubos, os assaltos, né? Ele destruiu as Forças Armadas, porque a aeronáutica ficou pela marca do brigadeiro, o brigadeiro que não consegue transportar cilindro, o brigadeiro de festa infantil. A Marinha é o que menos falou nisso, né? Vale registrar. Mas o Exército, que papel vergonhoso do alto comando, uma vergonha, né? Uma vergonha. Não puniram o Pazuello, o que o Pazuello fez, eles não puniram. Coisa vergonhosa, são capachos, todos capachos do capitão terrorista. Foi a vingança dele. Então, o Bolsonaro transformou as Forças Armadas em dele, Bolsonaro, exército de Brancaleone. Foram humilhados. Agora, cabe a nós, que defendemos a democracia, a república, as liberdades, são muitas tarefas. O que fazer com as Forças Armadas? Insisto, o ex-ministro Raul Jungmann tem tocado muito nessa questão que é importantíssima. Ou seja, precisamos discutir isso no Congresso Nacional, que é lá que estabelece a política de defesa, os pesquisadores, a sociedade tem que discutir que Forças Armadas nós queremos. Essas que estão aí, não. Exército Brancaleone, não. Assaltantes do Ministério da Saúde, não. Isso acabou. Coronel que fica ameaçando diretor de centro de pesquisa, também não. Viu, Elcio Franco? Isso é para você, né? Eu sei das suas histórias. Então, isso não. Nós precisamos de Forças Armadas enxutas, não essa, um número muito menor, de alto nível tecnológico, acabar os privilégios, criar uma Guarda Nacional, né? E mudar o currículo escolar e a forma de promoção deles. Agora, isso é uma tarefa para a sociedade. O que nós não podemos é viver sobre a sombra de vai ter golpe, que é isso? Nós já tínhamos virado essa página há mais de 30 anos. Quem trouxe essa questão outra vez foi o criminoso Bolsonaro. O criminoso, porque isso já tinha passado, ninguém mais falava nisso. Ainda bem, fez tão mal ao Brasil, à democracia, e as Forças Armadas, inclusive, tudo isso, tinha acabado. Então, nós precisamos recolocá-lo no lugar da Constituição, mas de uma outra forma também, e não fazer o que eu já disse, fui o único analista a fazer isso, vale destacar, durante 100 anos. Elas tiveram uma participação muito ativa no Brasil, do golpe militar de 89, da República, até 1990, no início do governo Collor, durante um século, o número de intervenções foi enorme das Forças Armadas, né? Golpes, e depois um governo de 21 anos, 64 e 1985. E durante os 30 anos, entre 1990 até 2015, no início do segundo governo Dilma, 25 anos, poxa vida, um quarto de século, não se viu a importância de rediscutir o papel. Isso que eu estou falando agora aqui das Forças Armadas, que não foi feito. E o que acontece? Elas começaram a voltar a ter interesse por política, e até chegar a esse episódio terrível, tenebroso que nós estamos vivendo, que destruiu as Forças Armadas. Elas vão demorar décadas para voltar a serem respeitadas. Hoje viraram simplesmente capacho de um capitão terrorista. E ele ri, porque ele se vingou dos generais, né, daqueles que tinham nota superior a ele, daqueles que ascenderam na carreira, daqueles que estudaram. Ele falou: vocês não sabem, vocês não valem nada, eu estou aqui fora, né, virei um político ganhando dinheiro, hoje eu tenho mais dinheiro que vocês precisam inclusive de mim para dinheiro. E aí ele, tal qual um animador de domingo, falou: quem quer dinheiro, quem quer dinheiro?
6 mil oficiais, de acordo com o que eu li hoje, 6 mil, número 6 mil, adentraram o governo. E ele comprou, quer dizer, portanto, comprou a moral, a ética, comprou a farda, a honra, acabou. Agora eu quero ver como é que vai ser para gente. Que vergonha! Virou um exército patético, um exército de Brancaleone, que não sabe, que não serve para, com essa estrutura, absolutamente para nada. Ele humilhou, ele acabou com tudo que a gente pode pensar em uma boa ação das Forças Armadas. Tem muitas que elas podem realizar, né? Nós sabemos a importância, não desse brigadeiro aí de festa infantil, mas o Correio Aéreo Nacional, a importância dele. Eu podia dar aqui, porque eles não conhecem a história das Forças Armadas, são todos preguiçosos. Eu conheço coisas importantes que foi feito, por exemplo, na Amazônia, e por aí vai, né? Mas acabou tudo isso. Agora, Forças Armadas do Brasil é sinônimo de um governo nazifascista, ladrão, corrupto e assassino e genocida. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 625 mil, muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do conteúdo das lives, dessa entrevista, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, né? Indique a um amigo, o canal do YouTube, Marco Antônio Villa, indica para ativar o sininho com suas notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Não posso me esquecer das últimas entrevistas, e teremos mais entrevistas no final de semana, inclusive uma muito diferente sobre a questão de Canudos, vocês vão gostar, uma coisa diferente que nós já gravamos, inclusive foi hoje, né? Tem as últimas entrevistas com Jorge Cajuru, senador, né, conhecido de todos, foi aquele que demandou o Supremo Tribunal Federal para que a CPI da Covid se instalasse, hein? Deve ser a ele e ao senador Alessandro Vieira, hein? Isso é uma dívida histórica, hein? O deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados, Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda, né? Também o doutor Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, né? Do Conselho Federal da OAB. Temos a entrevista com o senador Randolfo Rodrigues, né? Muito conhecido, vice-presidente da CPI, com o economista Samuel Pessoa. Em suma, tem muita coisa, as últimas entrevistas, muita informação para vocês. Lembro também, né, da questão que nós criamos o clube de membros. Muito fácil, clique ali, tem todas as informações, emojis, selos, e o que tem de conteúdo que nós estamos apresentando, né, que estamos alimentando. Agora, no domingo, 2 exclusivos para o clube de membros, da questão do meu novo livro e a questão da cultura brasileira, uma leitura bastante interessante. Acessem o Clube de Membros, isso é exclusivo para o Clube de Membros. E na semana que vem tem a palestra também exclusiva para o Clube de Membros. Não vai mudar o canal? Não, o canal tem a mesma estrutura, assim como as lives e as entrevistas. Mas acessem, tem mais informações qualificadas que vocês, sem exagero, não encontram em nenhum lugar. No Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial e na plataforma de curso www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. É muito fácil, tá bom? Nos encontramos então amanhã. Até!